Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, nesse dia, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 9, versículo 25, 26, o 30 e o 32, que diz assim: Como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Esta é a palavra de Deus que lemos, né? E a pergunta é: sou eu filho do Deus vivo? Essa pergunta você deve fazer e eu devo fazer sempre para mim. Sou eu filho do Deus vivo? Paulo, ele faz essa pergunta e Paulo faz um relato muito importante, né? Paulo se permite que você faça essa pergunta, mas ele traz um relato, corrigindo, ele traz um relato muito importante. No capítulo 9, Paulo traz o mesmo sentimento de Moisés, que Moisés sentiu quando o povo pecou fazendo o bezerro de ouro, né? Aí você conhece a história que Arão fez um bezerro de ouro, eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro e chamaram contra eles a ira de Deus. Moisés interferiu e disse: olha, se o Senhor for castigar esse povo pelo seu pecado, então tira primeiro o meu nome do livro da vida, se o Senhor não for perdoá-los. Paulo aqui traz esse mesmo sentimento e diz: olha, eu queria tanto que todo judeu, que todo Israel fosse salvo. Esse desejo meu, eu queria, mesmo que eu perdesse a minha salvação, que eu fosse condenado, eu os amo tanto que eu queria que eles fossem salvos. Né? Que sentimento bonito de Paulo. Este sentimento trouxe, né, a mesma intenção, a mesma imagem, né, da vida de Cristo aqui na terra, morrendo pelos nossos pecados, né, pagando um preço alto para que nós fôssemos salvos. Mas não necessariamente Paulo tinha que fazer isso, porque Paulo sabia e Paulo trouxe no seu relato, né, algo muito importante. Paulo disse assim: eles foram, né, adotados por Deus, eles foram eleitos por Deus. Eles foram, né, especiais para Deus. Isso é o povo judeu, é o povo de Israel. E Paulo diz, eles tiveram a promessa de Deus, eles puderam adorar a Deus, né? Eles tiveram a promessa do Messias, né? Eles tiveram ancestrais piedosos. Né? Paulo traz tudo isso e deles, né, foi através deles que veio o nosso Cristo, nosso Jesus. Então, Paulo tem uma admiração muito grande pelo que aconteceu com o povo de Israel. Antes do nascimento, eles foram escolhidos, né? E Paulo traz exatamente este quadro aí com admiração. Mas até mesmo pela presciência de Deus, eles foram eleitos povo de Deus. Deus disse: eu tirarei um povo do Egito e farei o meu povo. Eu terei uma nação que me representará na terra. Então, olha a importância deste povo para nós e para Deus. Mas lembrando que nem todo Israel será salvo, só um remanescente de Israel, só aqueles que guardarem a palavra de Deus e aqueles que conseguirem, não através de justiça, porque está escrito que eles procuraram com justiça própria, fazendo obras, alcançar o favor de Deus, e mesmo assim não alcançaram. Então só uma parte, um remanescente de Israel, que será
salvo. Estes sim, os que se dobrarem, né, que se curvarem ao Messias enviado, ao Messias, né, do Deus vivo, a Jesus, o nosso Salvador, esta porção e esta parte será salvo. Mas Paulo traz a menção também de que a graça de Deus não seria limitada, né? Deus não pararia por aí. E Paulo, né, lembra um pouco do barro e do oleiro, né? Aqui o oleiro faz com o mesmo barro, um barro de honra e outro para desonra. Mas o oleiro pode quebrar o vaso e fazer vaso novo. Então, Paulo traz essa menção de que Deus, como o oleiro, faz o vaso do barro, Deus também pode fazer nações para si. Deus pode levantar nações para glorificar o nome dele. Deus pode trabalhar as nações e levantar através dela o poder do evangelho, o poder transformador do evangelho para atingir outras nações, representando, né, o Deus vivo. E engraçado é que, falando sobre essa ilimitação da graça de Deus, que ela não seria limitada, né, nós temos em Oséias capítulo 2, o versículo 23, assim: eu semearei a minha semente, né? E na terra eu mostrarei o meu amor à não amada. A nação que diz que não é amada, eu mostrarei o meu amor. Aquela nação rejeitada, aquele povo rejeitado, eu mostrarei o meu amor. E aquele que diz, né, muitos dizem, ou aquele que se sente, né, ou aquele que está nessa condição, você não é o meu povo, eu direi, tu és o meu povo, e eles dirão, tu és o meu Deus. Então cai por terra toda a ideia de predestinação, de que Deus já escolheu os números de salvos ou não, porque Deus chamará ao arrependimento outras nações. E a Bíblia diz que aqueles que se arrependerem entre os gentios, né, entre Israel, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, não pense você que Deus não pode te amar, que Deus não pode te conquistar, que você não pode clamar a Deus, chamar por Deus, interceder por Deus, porque não interessa o teu status, não interessa a tua filiação ou a tua herança sanguínea. Deus pode e quer salvar você. Deus quer abençoar você. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e você possa chamá-lo de seu Deus, de seu poderoso, de seu Salvador. Você precisa simplesmente olhar para a tua vida, olhar para dentro de você e dizer à tua alma, eu posso servir a Deus, eu posso engrandecer a esse Deus, eu posso amar a esse Deus e posso fazer o melhor de mim para Deus. E enquanto eu fizer isso, eu o chamarei de meu Deus e certamente ele me chamará de povo seu, de filho seu, de herança sua, de propriedade exclusiva sua. Então, nós não entramos em questionamento aquilo que Deus faz. Às vezes nós pensamos, não, a mim Deus pode salvar, mas aquele ímpio ali, aquele sujo, aquele pecador, aquele mundo, é impossível dele se salvar. Ele é pecador demais da conta. Não julguemos Deus assim, porque Deus faz o que quer, como quer, na hora que quer, em quem quer, em qualquer circunstância. Deus pode trabalhar. Ele é Deus, ele diz, eu terei misericórdia. Ele disse isso a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu abençoarei quem eu quiser abençoar, e o pecado eu punirei quem pecar. Mas aquele que se arrepender, Deus abre os braços, abre o coração e o recebe como filho. Então você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Não há pecado tão grande que Deus não perdoa, né, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo dele, porque ele é santo, e se você blasfemar contra o Espírito Santo, você estará jogando por terra toda a tua condição de se salvar. Mas não há pecado tão grande fora desse que Deus não perdoa. Não há montanha tão alta, tão forte, tão poderosa, mesmo que seja de pedras, que Deus não a mova. Eu cantava muito esse hino. Ele levou o fardo do mundo, o pecado do mundo sobre os seus ombros. Jesus levou, e o meu fardo e o teu, ele já levou, para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus e sejamos
filhos amados de Deus. E outrora nós que éramos como gentios, nós que éramos como escórias, né, da criação, um povo que come carne de porco, um povo que peca, um povo imundo, agora somos achados por Deus, e não é pelo que fazemos, ou pelo que queremos fazer, ou pelas obras que fazemos, porque os judeus tentaram se justificar pelas obras, e tem muita gente hoje tentando fazer obra, né, para se justificar diante de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem para as obras, para que você não venha se gloriar diante de Deus e fala: ah, eu fiz por merecer. Você não fez nada por merecer, foi a graça de Deus que alcançou você, é o poder de Deus que alcançou você, é o amor de Deus que quis amar você e quer fazer de você povo dele, propriedade exclusiva dele, herança dele, através de Cristo Jesus. Então não julguemos as atitudes de Deus, não sentemos na cadeira de doutores, de mestres, para julgar Deus. Deus opera onde quer, no tempo que quer, da forma que quer, né, em quem Ele quiser, e Ele pode salvar aquele mais perdido que você considere. Ele pode salvar. Então Deus diz: eu semearei a semente da minha palavra na terra, e chamarei de amado aquele que não era amado, chamarei de amado aquele que não se sentia, aquela que não se sentia amado. Mas o mais importante entendemos que a nossa justiça vem da pessoa de Jesus Cristo. É por Ele que fomos justificados, é por Ele que somos salvos, e é nele que devemos estar, e para Ele devemos viver. E então eu repito essa pergunta: sou eu filho do Deus vivo? Se você andar na luz como Jesus está na luz, você mantém comunhão com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purificará, e você poderá dizer: eu sou filho do Deus vivo. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Semeie a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Você pode, porque é Deus quem te fortalece. No nome de Jesus, um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.